Olá pessoal, essa é a aula para o canto coral, Coral Melodia. Eu sou o Ricardo Batista da Silva e nós falaremos hoje sobre fisiologia da voz. Então, o que é a fisiologia da voz? Do que se trata isso? A primeira pergunta é: de onde é formada a voz? Como a nossa voz é constituída? A primeira resposta, a mais assim, é óbvia que nós provavelmente iremos responder, é que a nossa voz é formada aqui, na garganta. Mas não, quando a gente fala de fisiologia da voz, nós falamos de um conjunto, de todo um aparato que produz som, que é necessário para produzir som. Então nós inúmeras vezes falamos, e é tão natural, claro, né? Pois já desde a infância, quando bebês ainda, nós aprendemos a nos comunicar com alguns ruídos, ou o choro, por exemplo, é uma forma de comunicação, e isso é muito natural, muito espontâneo. Nós não pensamos em como esse processo se dá ou como ele acaba acontecendo, como nós fazemos para que ele aconteça. Então, dessa forma, nós precisamos compreender que falar, né, ou cantar, para isso nós precisamos do corpo trabalhando. Então é um processo que ele se dá de 4 etapas na fisiologia da voz. Nós temos a fonação, temos a respiração, a fonação, a ressonância e a articulação. Essas 4 etapas, elas compõem o resultado final, que é o som da nossa voz, que é como nós nos comunicamos em sociedade e que, sem dúvidas, é uma das coisas mais importantes que nós, como seres humanos, temos, que é essa comunicação clara, né? Embora, em algumas vezes, ela não seja tão clara ou não funcione tão bem quanto a gente esperava que funcionasse, né? Isso acontece eventualmente com todos nós, em algum momento ou outro. Então, voltemos para falar sobre fisiologia da voz. Na parte da respiração, é importante pensar que enquanto existe ar, existe som. Se não houver ar, né, como um combustível para alimentar e poder gerar a sonoridade, isso não vai acontecer. Então a primeira base, o primeiro ponto da nossa voz, da nossa fala, é a respiração. O segundo ponto é a fonação. A fonação é a parte mais elementar do som que a nossa voz, que é produzido pelo nosso corpo, não é? E dessa forma, então, ela vai ocorrer aqui na região da laringe, mais especificamente na prega vocal, também muito conhecido como corda vocal, mas esse nome ele caiu em desuso, foi substituído, né? A fonoaudiologia definiu como sendo errado esse termo, né? Não errado, mas não o melhor termo, e aí com isso então foi instituído e definido essa nova forma de chamar, que é prega vocal. Então, na prega vocal, que também é um músculo, aí a gente forma um som fundamental, um som basal, que na verdade ele também não tem clareza, não tem comunicação, né? Você não consegue exprimir-se ou mesmo dar inteligibilidade ao som que é emitido. Depois disso, nós temos a ressonância. A ressonância, basicamente, são os corpos de vibração, né? Os elementos que vibram enquanto nós falamos. E uma parte essencial assim da ressonância, para nós sermos assim mais até simplistas de certa forma, são os ossos. Os ossos da nossa cabeça, todas as cavidades ocas que nós temos na nossa cabeça, os ossos mesmo aqui do tronco, né, do tórax, as costelas, todos esses ossos, eles vibram, então eles ressoam e isso produz som. Também é um dos fatores de modalidade, mobilidade de voz. Então, nós podemos moldar
a nossa voz através do uso da ressonância, desse controle, né, eu quero que a minha voz soe assim, soe assado. Então, através de ativação de músculos, essa ressonância ela é direcionada para uma determinada região. E, por último, a articulação. A articulação ou também dicção, né, elas estão no mesmo lugar aí, é um outro campo, um outro momento onde nós temos também o estabelecimento dessa clareza da informação, da forma de se expressar. Então é possível que você já tenha encontrado pessoas que eventualmente falam assim, né? Então você não consegue entender, ou aquela expressão, parece que está falando com uma batata na boca, né? Porque a pessoa fala e aí fica aquela coisa embolada, não é nítido. Você não consegue entender com clareza. Aí vem a articulação, né? Então, na respiração, nós temos, claro, né, quem vai trabalhar na respiração são os pulmões, e para o canto nós vamos usar o apoio, que é o diafragma, que aí vem daí a expressão cantar com apoio, né? Nós então usamos mais o diafragma ali para termos um volume de ar maior e usar esse ar que está no diafragma para gerar apoio. Quando o ar, então, ele se desloca do nosso pulmão, né, na expiração, ele se desloca, ele chega na laringe, ele passa pela prega vocal, e na prega vocal, esses músculos, a prega vocal na posição relaxada, ela é aberta. Vocês verão aqui ao lado. Ela fica numa posição aberta, então, relaxada, esse é o ponto de relaxamento dela. E aí, quando nós falamos, esse músculo, então, ele é ativado na laringe e esse músculo, ele se fecha. Então, ela muda a posição. Ela se fecha e aí, conforme o tipo do som que nós emitimos, ela vai abrindo um pouco e fechando, e abrindo um pouco e fechando. E com isso, nós temos, então, a formação desse som primitivo, desse som da primeira sonoridade, né? Um som fundamental. Nós temos a formação desse primeiro som. Após a passagem, né, pela prega vocal, inclusive está aí o motivo, né? Alguns profissionais da fala, da voz, que falam muito, muitas vezes desenvolvem problemas vocais, que os mais comuns são a fenda vocal ou o calo, né, nas pregas vocais. O que acontece? Esse calo ele vai fazer com que o músculo ele não se encoste totalmente, né? Então você não vai ter o fechamento adequado ali da prega vocal. Como não ocorre esse fechamento, ocorre uma certa deformação, esse espaço produz uma passagem maior de ar. E aí isso pode fazer com que a voz fale, ou pode produzir, né, outros tipos de sintomas. E também a fenda vocal. Vai produzir uma coisa parecida, um resultado parecido, né, de sintoma, mas também é um outro tipo de problema assim, importante, inclusive ambos, né? Precisam ser tratados aí com acompanhamento de um fonoaudiólogo. Então é importante cuidar da saúde vocal. E também a rouquidão, né? Como é que acontece a rouquidão? A rouquidão ela vem por meio do edema, do inchaço nas pregas vocais. Quando as pregas vocais incham, isso faz com que o som da nossa voz fique rouco, né? Aí passado então o ar ali pela prega vocal, também tem de levar em consideração que a velocidade do ar muda conforme essa prega está mais aberta ou mais fechada. E aí, devido a isso, tem essa mudança de velocidade da passagem do ar. Passou ali, então nós vai para os órgãos de ressonância, né? Como disse, basicamente os ossos, né? Que vibram em conjunto, vibram o corpo, vai vibrar ali e por meio dessas vibrações
nós então temos um tipo específico de som. Então, por exemplo, tem gente que vocês com certeza conheceram que fala com um som mais assim, né? Uma sensação de nariz. Então, um som anasalado. Esse som ele é produzido porque a sua musculatura, dentro também da sua fisiologia, né, a sua anatomia, acaba ativando mais essa musculatura aqui que está na região aqui do nariz, né? E aí a ressonância se dirige para lá. Da mesma forma que é possível que eventualmente vocês encontrem pessoas que falam bom dia, como vai você? E assim é o som natural da voz da pessoa. Então, essa ressonância está em outro lugar, mais aqui para a região de trás, né, da cabeça. E tudo isso, o cantor ele treina, né, aprende para desenvolver essa habilidade, para desenvolver essa capacidade de domínio em relação a esse controle da ressonância. Então eu quero levar a voz para tal lugar, eu quero que soe assim, soe assado. É por meio do controle da ressonância que isso será possível, não é? E aí o nosso último item é a articulação. A articulação é o ponto onde nós temos, então, como eu já havia dito antes, a clareza, né? A forma com que a pessoa se comunica com mais eficiência, posso dizer assim, ou não, nem sempre é eficiente, mas a inteligibilidade do som. É aquilo que eu falava a respeito, por exemplo, de falar com a batata na boca, né? Essa expressão que existe. É muito abafado. Então, o que acontece? Língua, dentes, os lábios, né? E aqui essa musculatura da face, o céu da boca também, eles influenciam no resultado da articulação, né, nessa clareza sonora ou também na falta dessa clareza. Né? Muitas vezes, como disse, há pessoas em que nós vamos conversar, vamos nos comunicar e você não compreende o que ela fala muito bem. Né? Às vezes você tem que se esforçar para entender, ou às vezes a pessoa fala realmente de uma forma que não é clara. E aí é a articulação dela que poderia ser trabalhada, ser revista, enfim, para poder melhorar essa comunicação, para fazer com que ela fale melhor e possa ser compreendida melhor, né? Então, aí esses são então o conjunto que atua para gerar a voz. Então vejam que voz é músculo, né? É trabalho. Nós, quando falamos, colocamos 4 itens em evidência, 4 etapas trabalham ao mesmo tempo, seguidamente, e nós muitas vezes não nos damos conta de que isso tudo é importante, né? Então por isso que cansaço afeta o resultado do som da nossa voz, até situações assim emocionais, né? Por exemplo, estresse, nervosismo, uma notícia que às vezes não, uma notícia que não é boa e de repente você recebe ela assim muito bruscamente. Então tudo isso, a surpresa, né? Todos esses pontos, eles aparecem, eles surgem quando nós estamos nos comunicando, estamos falando e sofrem interferência desses meios, né? Um outro exemplo disso pode ser a voz, nossa voz quando nós acordamos. Ao acordar, ou então se você de repente faz uma leitura, alguma coisa, você passa muito tempo sem falar, né? Muitas horas ali em silêncio. Quando você vai falar, a sua voz parece que ela está uma voz dormida, né? Como se você tivesse acabado de acordar e iniciado uma nova suas atividades naquele momento, né? Então isso é resultado também de um repouso e do relaxamento muscular que é produzido devido, né, no caso do sono quando você dorme ou pelas várias horas que você ficou sem falar. Então aí esse relaxamento
vai levar a sua voz para uma posição em que seria o descanso, né? O despertar, melhor falando aqui, que seria esse som de despertar. E da mesma forma que, por exemplo, ao final do dia, quando você já falou muito, quando você já conversou muito com muitas pessoas, o som da sua voz também acaba sendo um pouco diferente, né? Não porque não diferente no sentido de que você é outra pessoa, não, né? Mas a sua voz ela tem mais clareza, ela já está muito mais aquecida, né? E também pode acontecer um outro fenômeno que é o cansaço vocal. E muitas vezes por cansaço vocal você tem rouquidão. Ou você tem uma voz que, para algumas pessoas, às vezes apresenta como uma voz um pouco mais aerada, né? Então fica assim aquele som um pouco mais de ar. Tem gente que fala assim também naturalmente, né? Com muita passagem de ar. E aí você tem menos sonoridade. Então, todos esses fatores, como disse, eles interferem, eles alteram a sonoridade da voz, e é interessante falar aqui também, já que nós estamos falando sobre fisiologia, falar sobre timbre vocal. Então, o que é timbre, né? Como é que isso acontece? O timbre, ele se dá com o aparelho de ressonância, né? Então, na fase da ressonância é que você molda a sonoridade, e aí junto com a questão anatômica, o corpo de cada um, a sua estrutura óssea, a sua estrutura muscular, irão definir a voz. E por isso que cada pessoa tem consigo uma voz, que é única, né? Que é a sua identidade. Então, tanto é prova disso que por vezes você não encontra, você não viu a pessoa, mas você escuta a voz dela assim na multidão, e na multidão não tão grande a multidão, né? Mas você escuta assim num grupo de pessoas e de repente você, nossa, aquela pessoa, olha, fulano de tal está aqui. Então, por conta disso, né? A voz, ela é um caminho, ela é um identificador e ela é própria. Cada um possui a sua voz, cada um possui a sua identidade vocal, a sua identidade tímbrica, e isso é que é o legal, né? É justamente você trabalhar com a identidade pessoal, com a identidade vocal de cada um, e no canto isso é muito procurado, né? Tanto que vocês podem perceber assim que aqueles cantores que têm uma sonoridade única, né? Por exemplo, Elvis Presley é uma pessoa, Michael Jackson, aqui no Brasil a dupla Tunico Tinoco, por exemplo, né, a dupla sertaneja, você tem outros cantores, Roberto Carlos, né, são cantores que você escuta e automaticamente você já sabe, né, fala, nossa, outro exemplo, Carmen Miranda, né, uma cantora aí das antigas, quantas outras cantoras do rádio também, mas você sabe que você ouviu aquela voz, imediatamente você remete a um outro cantor, dois outros cantores brasileiros, né? Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto. Então, é ouvi-los e saber que aquela voz é específica deles, né? Um exemplo, o narrador de esportes, né? O Galvão Bueno, ouvir a voz, você sabe que é ele que está falando. Faustão, um apresentador de programa. Então, tem essas identidades, essas pessoas que quando você escuta elas, você sabe exatamente naquele momento que elas estão falando. Isso se dá devido então a essa característica tímbrica. Lembrando que o timbre ele é definido, ele é moldado nessa fase da ressonância. E aí a articulação é o que traz a clareza para aquilo que a gente fala, para aquilo que a gente comunica, tá? E então, só retomando, os 4 pilares então da nossa fala, da fisiologia da voz são a respiração, a fonação, a ressonância e a articulação. E assim, a voz, ela é montada, ela surge, né, nesse sentido, ela existe por meio desse conjunto, desse aparelho
que funciona. Então, não é somente uma produção aqui na garganta, né? Então, a inteligibilidade do som acontece daqui para cima. Aqui na garganta, nós temos um som, que na verdade não é na garganta, é na laringe, uma sonoridade que ela é fundamental. Ela não traria nenhuma inteligibilidade aí para a comunicação, né? Tá joia, pessoal? Então, por hoje é isso. Até mais.